A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 3 das lições bíblicas adultos, que tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, qual estamos comentando o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje chegamos na lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áureo encontra-se em Atos capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo de número 19. Então vamos iniciar a nossa lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Então nesta lição, como o próprio título já nos direciona, já nos encaminha justamente para mostrar a pregação da igreja. A igreja ela tem uma incumbência, que é justamente pregar o evangelho, mas que evangelho é este que está sendo pregado ou que deve ser pregado e o que ele vai revelar? Então hoje nós vamos ver justamente que é uma igreja verdadeira, aquela que valoriza a mensagem das Escrituras, né? Porque as igrejas ela tem que ter mensagem, mas que mensagem? Das Escrituras. E a mensagem das Escrituras ela coloca Jesus no centro de tudo. Jesus ele está no centro. Então, a pregação da Bíblia é por meio dela justamente que o mundo conhece a Cristo. Então, esse vai ser o foco da lição de hoje, mostrar justamente a pregação da igreja. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam a Deus. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente o que é relatado na nossa leitura bíblica em clássica, é o relato de Pedro e João, quando está indo ao templo na hora nona, ou seja, às 3 da tarde, eles se deparam com um coxo que está à entrada do templo ali, próximo à Porta Formosa. E Pedro, ali com a autoridade que é dada por Deus, porque tem o Espírito Santo dentro de si, então todo crente ele tem a autoridade de Deus justamente para andar inclinado para as coisas de Deus, e ali Deus certamente tinha instrumentalizado Pedro para efetuar aquela cura pelo poder de Jesus. Então um coxo é curado. E o coxo é curado, as pessoas ficam admiradas porque aquilo estava acontecendo. Mas observe o que nós estamos falando, as escrituras elas revelam a Deus. E Pedro, quando ele começa agora a falar de Cristo, porque aqui já é a segunda pregação de Pedro, a primeira pregação que Pedro prega e fala de Cristo é justamente quando acontece o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E quase 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Aqui nós estamos falando de uma segunda mensagem de Pedro. E que mensagem é esta? É quando o coxo é curado pelo poder de Deus e sai andando e pulando e salteando e dando glória a Deus. E as pessoas se admiram e ficam olhando para Pedro como se aquilo fosse dele. E Pedro agora vai começar a falar da palavra. E o que é que ele vai falar? Ele vai falar das Escrituras, porque a mensagem, para ser bíblica, o próprio nome já diz, tem que ser fundamentada na Bíblia. E era justamente isso que Pedro fez. Ele vai pregar a Bíblia, porque ele vai mostrar
que aquilo que estava nas Escrituras, falando a respeito do Messias, do Cristo que haveria de vir, tudo isso está se cumprindo. Por quê? Porque o Cristo veio, Jesus. E Pedro fala disso àquelas pessoas. Ele faz sempre essa conexão, pegando os textos dos profetas, as profecias que está relatada no Antigo Testamento, que faziam alusão ao Cristo que viria, e ele mostra que isso tudo se cumpriu em Jesus. Então, as Escrituras, elas revelam Deus justamente porque Deus, ele sabe todas as coisas e o plano dele nunca é frustrado. Então, o que nós estamos vendo aqui, o que nós estamos percebendo aqui, que as Escrituras, elas revelam Deus, e Deus é revelado justamente na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o Deus encarnado. Deus, ele encarnou na figura de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, andou entre nós, viveu entre nós, porque tudo isso é um cumprimento das Escrituras. E Pedro, sabendo disso, ele prega a Escritura Sagrada, prega aquilo que foi falado pelos profetas, inspirado por Deus. O segundo ponto deste tópico fala: as Escrituras testemunham de Jesus. Nós falamos que as Escrituras, elas revelam a Deus, e de fato revela, como nós mostramos aqui e falamos. E segundo, elas testemunham de Jesus. Jesus disse, ele próprio diz, né, em João capítulo 5, versículo 39, que as Escrituras davam testemunho dele. E nós aprendemos, mas nós não aprendemos apenas de ouvir ou de ficar sempre ouvindo e transmitindo aqui. Não, mas de pesquisar, de ler. Quando nós lemos a Bíblia, vemos as Sagradas Escrituras, meditando, lendo o Antigo Testamento, Novo Testamento, nós de fato percebemos e vemos que a centralidade das Escrituras é Cristo. Desde o primeiro livro de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, Cristo é o centro. Da mesma forma, o Novo Testamento. Então, nós vemos Cristo como a centralidade das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, elas falam de Cristo. O Antigo Testamento, ele justamente mostra e tem ali os profetas inspirados, né, por Deus, e deixaram isso registrado, porque foi obra do Espírito Santo, justamente para que nós hoje tivéssemos a palavra de Deus escrita, né, a palavra de Deus em mãos, para lermos e entendermos o que nós estamos aqui transmitindo para os irmãos. É que as Escrituras, a testemunha de Jesus, justamente nesse ponto, que o cumprimento de todas as profecias relativas a Cristo, ela começaram a se cumprir justamente em Cristo. Então, grande parte dela já se cumpriu. E observe que as Escrituras, elas se cumpriram em Cristo de forma praticamente literal. Nascerá de uma virgem, nasceu de uma virgem, vai ser chamado Nazareno, porque viveu em Nazaré, vai ser morto em morte de cruz, morreu em morte de cruz, nenhum dos seus ossos será quebrado, nenhum dos seus ossos de fato foi quebrado, não conhecerá corrupção, ou seja, o seu corpo não se desintegraria quando fosse enterrado, e não foi, porque ressuscitou. Então as Escrituras, elas dão testemunho justamente de Cristo. E Pedro, entendendo isso, o que é que ele faz? Ele invoca o testemunho das Escrituras para mostrar que o Jesus que foi morto e rejeitado por vocês é desse Jesus que nós estamos falando, porque é dele que os antigos profetas, que vocês têm acesso às Escrituras, falam. Então, Pedro está mostrando justamente que as Escrituras, elas dão testemunho de Cristo. O terceiro ponto deste tópico vai falar sobre as Escrituras confrontam o pecado. Por quê? Porque Pedro, ele traz justamente mostrando as Escrituras, elas revelam Deus. As Escrituras testemunham de Jesus.
E as escrituras confrontam o pecado, porque Pedro é a sua sequência no seu sermão, quando ele está ali, depois daquela cura do coxo, ele começa a pregar. E no final, chegando ao final da sua mensagem, ele conclama, que é justamente uma prática, né, que hoje ainda utilizamos na Assembleia de Deus, é justamente fazer o apelo, como nós chamamos, de perguntar se tem alguém que quer se arrepender de seus pecados e confessar a Cristo como seu Salvador. Então Pedro justamente mostra isso. Por quê? Porque as Escrituras ela confronta o pecado. Porque uma coisa é eu ouvir, uma coisa é eu ficar admirado pela sua eloquência, pela sua forma de falar, de se expressar, a ousadia que tem, né, o crente quando prega a palavra de Deus. Então uma coisa é ouvir, outra coisa é se arrepender. Então, se tem que se arrepender, é porque o que eu estou fazendo está errado. Aquilo que eu estou fazendo não condiz com as escrituras sagradas. Então, Pedro, quando conclama aos seus ouvintes ao arrependimento, ele está justamente confrontando o pecado daquelas pessoas, ou seja, é preciso se arrepender e abandonar suas práticas cotidianas e se voltar para Cristo. Então, isso é um confronto do pecado. Quando conclama alguém a se arrepender, é porque aquela pessoa está em uma prática não condizente com as Escrituras Sagradas. Então, Pedro está mostrando isso no seu sermão. Então, Pedro, aqui, na sua segunda pregação, relatada no livro de Atos, eles têm essa sequência. Ele mostra que as Escrituras elas revelam Deus. Ele mostra que as escrituras dão testemunho de Cristo e ele mostra que pelas escrituras as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados. Então, essa é a sequência do sermão que Pedro ali pregou justamente na sinagoga, né? Vamos falar assim, próxima à sinagoga ali, próximo ao templo, próximo à Porta Formosa, né? Onde o coxo foi curado. O segundo tópico vai falar sobre a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente a ousadia que Pedro teve, justamente de pregar a palavra. Então, Pedro, neste ponto aqui, quando o autor vai frisar aqui da lição, mostrando a capacitação que o mensageiro tem, essa capacitação é dada pelo Espírito Santo. O próprio Jesus falou: eu irei a meu Pai, mas ele enviará o outro consolador. Nós até falamos disso, né, nas lições anteriores, na lição do trimestre passado, mostrando que esse outro é justamente da mesma espécie, mesma essência, mesma natureza, mesma glória, ou seja, o Espírito Santo viria fazer morada nos corações dos crentes. E Jesus próprio falou: não se preocupem com o que vocês vão dizer quando estiverem diante das autoridades, por causa da perseguição que vocês vão sofrer, porque o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que foi falado, ou seja, eles estiveram aos pés de Cristo, aprendendo de Cristo, ouvindo de Cristo. Então eles vão se lembrar justamente do que aprenderam. Então a capacitação do Espírito Santo, ela não exime o mensageiro, ela não exime o pregador de estudar, de se capacitar para uma mensagem. Por quê? Porque o Espírito Santo ele lembra. E para lembrar é porque é algo que eu sentei, ou ouvi aprendendo, ou estudei. Ele lembra. Lembrar traz justamente essa noção de que foi algo que foi visto, que foi algo que foi praticado, vamos falar assim, algo que foi lido, algo que foi ouvido, algo que foi instruído. Então, para lembrar, eu tenho que um dia anterior àqueles, ou no mesmo dia, né, ter sentado, ter lido, ouvido, sido instruído. Então o Espírito Santo ele capacita o mensageiro, sim, capacita na ousadia, mas ele lembra. Isso tem que ficar claro, meu irmão, para nós entender. Ele lembra.
ele lembra do que você leu, estudou, ouviu, foi instruído. Por quê? Porque ele é quem capacita. E é justamente isso que nós enfatizamos, que tem que se ler a palavra, tem que se estudar a palavra, porque no momento certo, no momento exato, o Espírito Santo ele nos ajuda a lembrar justamente aquilo que vai ser transmitido, porque quem executa a obra é o Espírito Santo. E o autor foi muito feliz aqui porque ele coloca que o Espírito Santo ele capacita o mensageiro, mas quem transforma, quem convence, né, como a Bíblia fala, o homem do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo de Deus. O segundo subponto fala, fixa os olhos. Essa expressão aqui o autor coloca aqui, né, justamente mostrando o olhar fixo, né, de Pedro ali, quando ele olha para aquele coxo que está à entrada da porta pedindo dinheiro, pedindo auxílio, pedindo ajuda. Então aqui nós vamos ver justamente que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fita os olhos nele, e ele até achava que iria receber alguma moeda ou algum dinheiro, mas ele não sabia que aquele dia ali seria um dia de transformação, de restauração. E é justamente que Pedro fala para ele, né, que não tem nem prata nem ouro, mas o que ele tem, o que é que ele tem? A presença de Deus, o Espírito Santo na sua vida. E é isso que ele quer compartilhar para as pessoas, porque é isso que o crente faz, compartilha as bênçãos de Deus, a salvação que Deus outorga para todos. E Pedro fala, né, que não tem prata nem ouro, mas o que tem, ele te dá, né? Levanta em nome de Jesus Cristo e anda. E o coxo levantou e andou. Então, o discurso de Pedro, meu irmão, naquele momento ali, não era apenas um discurso, vamos falar assim, né? Não era um mínimo discurso, porque pregar não é apenas discursar. Mas pregar é o que Pedro fez, e nós falamos sobre isso. É anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. Então, a unção do Espírito Santo e a pregação da palavra, ela anda, meu irmão, de mãos dadas. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E Paulo fala muito sobre isso, né? Que eu não fui ter com vocês, ó Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios, né? De palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui em vocês em palavras e em poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o poder é justamente para referendar, para concretizar, para marcar, para dizer o que eu falo é o que está acontecendo. Porque Pedro ele não apenas dizia que Jesus cura, mas ele mostrou que Jesus cura, porque Cristo ainda cura. Cristo ainda ressuscita mortos. Cristo ainda transforma pessoas. Então, meu irmão, o evangelho ele não é apenas de discurso, mas ele é de poder de Deus, como o autor coloca aqui, de autoridade e unção do Espírito Santo. Então, cabe a cada um de nós entender e compreender que isso é o que Cristo quer para a sua igreja, é o modelo de igreja para a atualidade. É a igreja que não fique meramente num discurso, e muitas vezes discursos prólixos, né, que ficam indo e voltando a mesma coisa e nada acontece, nada muda. Mas por quê? Mas porque Deus mudou? Não. Deus, ele é o mesmo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Quem muda somos nós. Então, temos que rever muitas vezes alguns dos nossos conceitos, justamente para entendermos que a igreja primitiva, a igreja ali de Jerusalém, é uma igreja modelo para a igreja de qualquer época, em qualquer região ou em qualquer localidade. Por quê? Porque é uma igreja que tinha a pregação bíblica, mas estava andando de mãos dadas com a autoridade que é dada pelo Espírito Santo. Encerrando esse ponto, o autor fala sobre o Espírito glorificará a Cristo. O mesmo Cristo, né, falou sobre isso em João capítulo 16, versículo 14, que o Espírito Santo o glorificaria. E foi justamente o que Pedro fez, que é o que está no nosso texto áureo. Os homens, as pessoas pararam e ficaram olhando fitos, né, com um olhar fixo para Pedro. E Pedro fala, na nossa linguagem de hoje, não sei por que vocês estão olhando para mim ou para João, como se fosse eu ou ele que fez este homem levantar e andar. Não, não foi eu nem João,
mas Cristo. Foi pelo poder do nome de Jesus. Por quê? Porque Pedro, meu irmão, ele estava direcionado pelo Espírito Santo. A pessoa, quando ela está direcionada pelo Espírito Santo, ela chama atenção não para si, porque as pessoas olharam para Pedro, olharam para João, e Pedro fala: não, não é para mim não, mas é para Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita no crente, o crente entende que o que ele faz ou o que ele executa na obra de Deus, a glória é para Deus, porque o objetivo do Espírito Santo é glorificar a Cristo. E o que é glorificar? Fazer com que ele seja conhecido, fazer com que os holofotes sejam para ele, que ele venha a ser conhecido. É o que João Batista falou quando for até cutucar João Batista. João Batista, Jesus está batizando mais pessoas que tu. E a mensagem chegou até errada para João Batista, né? Porque João, quando escreve isso, ele fala que não era nem João Batista, não era nem Jesus que estava batizando, mas eram os discípulos de Jesus. E João Batista olha e diz: mas é isso que deve acontecer. É que ele cresça e que eu diminua. Por quê? Porque a glória tem que ser para Jesus. E Pedro entendeu isso e não pegou a atenção dos homens e trouxe para se promover daquela situação, que é o que pode acontecer hoje, não tenho dúvida que acontece em muitos lugares, que de fato Deus ainda cura, Deus ainda opera a maravilha no meio do seu igreja, do seu povo, e a pessoa olha e a glória fica para a pessoa que foi usada por Deus. E a glória não é para a pessoa que foi usada por Deus, a glória é para Deus. Então, isso que tem que ficar claro, o Espírito Santo, ele glorificará a Jesus. Então, meu irmão, o que eu tenho que entender é que a pregação bíblica, ela não pode tirar o foco de Cristo. Quando a pregação bíblica, o foco não é Cristo, nem a sua obra salvífica, nem aquilo que ele fez, essa pregação ela está destoando. Nós estamos falando aqui de fato, né, de que é uma pregação para pessoas que não professam a Cristo, porque é a pregação com Cristo a centralidade, inclusive a pregação dentro da igreja, né, para a igreja, para as pessoas que professam a Cristo, ela tem que ser bíblica, que é o que nós falamos anteriormente, de uma pregação, ela tem que estar pautada nas Sagradas Escrituras e glorificando sempre a Cristo, que esse é o objetivo do Espírito Santo na igreja, operar maravilhas, curas, milagres, transformações de vidas, mas não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Encerrando a lição, o terceiro ponto vai falar sobre a igreja que prega a esperança vindoura. Vai falar sobre alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Aqui vai mostrar, né, que nós sabemos que o público que Pedro estava falando ali era um público maciçamente, né, de pessoas que não professavam a Cristo, mas conheciam a história do que aconteceu, ou seja, que Cristo foi morto, foi entregue para ser crucificado, mesmo sendo inocente. Pedro fala sobre isso, né? Que vocês escolheram antes soltar um criminoso do que libertar a Cristo. E Pilatos foi justamente o que sentenciou Cristo ao crucifixo. Então, o que Pedro aqui vai mostrar justamente aqui, né? O autor trazendo isso para a gente, é que era aquela sociedade ali, ela era justamente diferente. Ela era insensível, né? Por isso Pedro fala que era uma geração perversa. E agora que ele vem fala é uma geração ignorante. Ignorante é de não ter o conhecimento, de ser falto do saber, de conhecer, ou seja, pessoas que não tinham um entendimento, pessoas que estavam alheias à mensagem do Evangelho. Então, dentro dessa cultura indiferente, dentro dessa cultura insensível para a realidade espiritual, a única coisa, meu irmão, que transforma é a palavra de Deus. E Pedro sabe disso, e Pedro entende disso, e não é à toa que ele recorre às Escrituras. Todos, meu irmão, tinham essa tática justamente de falar das Escrituras, ou seja, tenho que falar centrado nas Escrituras. Então, o que esse ponto aqui deixa como um alerta à sociedade indiferente e sensível? Que eu sei no mundo que eu estou inserido. Paulo escreve sobre isso.
né? Escreve sobre isso, que nós já estamos nos últimos dias. E esses últimos dias são tempos trabalhosos, ou seja, e ele dá uma lista, né, das qualificações das pessoas a qual nós estamos lidando: desobediente a pais e mães, glutões, beberrões, desobediente, pessoas que vivem na lascívia, no pecado. Ou seja, Paulo está mostrando justamente que essa é a sociedade a qual o crente está inserido. Mas devemos seguir o exemplo que Cristo deixou, que nós somos o sal desta terra e luz deste mundo. Ou seja, a diferença quem tem que fazer é a igreja, porque o Espírito Santo ele habita na igreja. Encerrando a lição, o último subponto é falar sobre a promessa da segunda vinda. É justamente o ponto final ali do que Pedro está falando. E ele fala, né, que os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, vem. Vai vir o tempo do refrigério, ou seja, a mensagem de esperança. Pedro aqui está justamente mostrando que Jesus, que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus. Ele falou que viria buscar a sua igreja. E quem faz parte da igreja é justamente aqueles que vão entrar no refrigério, como Pedro fala, né, pela presença do Senhor. Esse ponto aqui é muito importante porque ele traz justamente a esperança, né? Pedro vai falar da mensagem segundo as Escrituras, que se cumpriram em Cristo, conclama o arrependimento, porque aqueles que se arrepender vão trilhar uma eternidade com Deus. E essa eternidade é justamente esse tempo de refrigério. É justamente quando Cristo vier instalar o seu reino milenar aqui na terra, reinando de Israel as nações sobre essa terra. Então, Cristo, ele vai vir. É isso que Pedro está dizendo. Jesus, ele voltará. E ele voltará justamente para dar descanso, para dar consolo. É o que ele falou lá em Apocalipse, que ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Ali não haverá mais morte, nem dor, nem angústia, nem estresse, nem cansaço, nenhuma dessas mazelas que atacam tanto nosso corpo físico quanto nossa estrutura mental não vai estar mais sobre a nossa vida, porque estaremos em um tempo de refrigério. Refrigério já fala, né, de coisa agradável, de descanso, de sossego. Então, é a vida com Cristo. E Pedro está falando sobre isso, que as Escrituras mostrou que Cristo viria, como veio, se cumpriu em Cristo. Ele foi assunto aos céus. Então, conclamo vocês ao arrependimento. Por quê? Porque a salvação agora, ela está ortogada, ela foi sacramentada em Cristo. Não é? É óbvio que quem morreu antes de Cristo era salvo na esperança do Messias que haveria de vir. E quem nasceu depois, vamos falar assim, do cumprimento da morte de Cristo, agora entende que a restauração, a salvação é alcançada pelo sacrifício que foi executado por Cristo. Então é pelo Messias que já veio. Né? As pessoas antes de Cristo almejavam o Messias, eram salvas na esperança do Messias, ou seja, a salvação é em Cristo. Ela não muda, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação ela passa por Cristo. E Pedro aqui está mostrando justamente que tantos os que morreram em Cristo, tendo a esperança do Messias que haveria, quantos aqueles que morrem em Cristo, conhecendo o sacrifício que Cristo fez, e como muitos hoje estão sendo agregados, por quê? Porque houve a mensagem, e pela sua livre escolha, aceitam a Cristo, vão entrar no refrigério, porque Cristo vai voltar para dar descanso à sua igreja. É o que ele fala quando ele está falando aos seus discípulos: vinde bendito de meu Pai para o reino que vos preparado está, desde a fundação do mundo. Então Cristo, meu irmão, vai vir buscar a sua igreja. Então isso que nós temos que ficar
atentos e entender. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 3. E nessa lição nós comentamos uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.